Quando algo acaba, acaba. Nos textos que li, eles falam a maioria, né, o quanto que esse é talvez o mais difícil. E concordo, assim, né? Concordo. Terminar um relacionamento é difícil. Terminar uma empresa é difícil. Terminar um trabalho é difícil, né? Quando algo acaba, e talvez mais difícil quando não é a nossa vontade inicial que tal fato, tal situação terminasse. Mas são ciclos, né, da vida. Se você olhar para trás hoje, em toda essa encarnação, quantas coisas encerraram, quantos ciclos fecharam e quantos ciclos iniciaram. Quando um ciclo encerra, às vezes quanta dor, quanto sofrimento, quanto apego, né? Talvez alguns acharam, inclusive, que não iam conseguir sobreviver ao término de algo, ser demitido, quebrar a sua empresa, uma relação. Mas e depois o tempo passa e você olha e veio algo muito melhor, que lhe trouxe muito mais alegria, muito mais prosperidade, muito mais felicidade, desde que você consiga desapegar do ciclo anterior. Eu atendo então com terapia, são mais de 10 anos, e agora me veio uma pessoa que eu atendi no consultório, um homem, que havia trabalhado numa empresa 20 anos, 22 anos, e havia sido demitido dessa empresa. Seu primeiro emprego, e o único então nesta encarnação, e havia sido demitido. Fazia 3 a 4 anos que ele estava desempregado, entrando então num processo mais depressivo, e a sua esposa então indicou, né, que ele deveria fazer uma terapia e buscar ajuda, e ele então me procurou, e nós trabalhamos então com acesso a vidas passadas, esse acesso ao inconsciente dele. E uma das falas, logo que ele chegou, me lembro isso na primeira consulta, na consulta inicial, que ele não havia estudado mais porque o pai dele não gostava que ele estudasse. E que ele não era tão ativo assim, porque ele era filho único e a mãe dele então havia mimado ele demais. Isso é claro no olhar dele, né? E eu perguntei se o pai dele ainda estava vivo, ele diz que o pai dele já havia morrido há mais de 20 anos. E a mãe dele também já havia feito a passagem. Mas ele ainda preso naquele ciclo, naquela ideia, naquele conceito. 20 anos, 30 anos. Atendo pessoas, às vezes, que estão há 40 anos preso numa ideia, numa dor, num pensamento. Não conseguiram encerrar o ciclo. Aí me procuram em consultório para saber por que não tem bons relacionamentos, por que não encontram um emprego desejado, por que não se realizam profissionalmente. E muitas das vezes o que é? Não fechou um ciclo, não aceitou o encerramento daquele ciclo. Então é como você ficasse preso naquela situação. Enquanto você não se desprender, não aceitar, não desapegar, não pode surgir um novo, porque o teu inconsciente está ligado ainda àquela situação. Então, como é importante, né, compreender esta quarta lei. Quando algo acaba, acaba. E é tão simples, né, a maneira que é escrito isso. Quando algo acaba, acaba. E quem é que complica essa lei?
nós, enquanto personas, enquanto ego, preso nas nossas verdades, que achamos, ou às vezes temos certeza que é a única verdade, que nós temos a razão de tudo. Então, com essa quarta lei, encerramos esse ciclo, então, das 4 leis. Uma pequena passagem, um pequeno detalhe. Existem livros, existem vídeos, textos que alongam muito mais esse assunto, que aprofundam muito mais. E eu recomendaria. Quando eu descobri essas leis, alguns anos atrás, ela me ajudou muito a ampliar a minha visão da vida e o meu olhar do meu comportamento frente a estas 4 leis. São leis amplas que nos libertam, e muito, viu? Esse é o processo de estar encarnado. Se libertar de pesos e traumas que carregamos, que somos co-criadores. Vou aproveitar agora e fazer uma breve dinâmica aqui com vocês. Sempre que você julgar alguém, criticar alguém, fez a crítica daquela pessoa, julgou alguém, né? Fez um pré-julgamento, faça o seguinte exercício. Respire fundo, feche os olhos e faça a pergunta para o seu eu, para o seu inconsciente. O que dentro de mim que está sendo afetado, está sendo provocado, que não está bem resolvido em mim, e que através do comportamento daquela pessoa aflora. Porque tudo que eu critico, que eu julgo, é porque dentro de mim algo não está bem em relação àquele assunto. O seu eu superior vai lhe responder, com certeza.